Boa noite a todos, bem-vindos a este reinício das nossas tertúlias após este período pós-férias e depois também eleitoral. Quero agradecer-vos a vossa presença, a todos, agradecer particularmente ao nosso conferencista, que passo de imediato, não a apresentar, porque ele é subejamente conhecido, mas a dar algumas indicações. Portanto, o nosso conferencista é o professor António Ventura, um académico, um escritor, um cidadão do mundo que nunca abdicou da sua cidade e do seu concelho, e faz muito bem, porque Porto Alegre também não abdica dele. Portanto, António Ventura faz-nos o favor de ser o nosso amigo e de nos brindar muitas vezes com as suas magistrais lições, e hoje o espaço é para tratarmos as questões da República antes da República, portanto, o republicanismo em Porto Alegre antes de 1910, e para ele passo de imediato a palavra. Ora, boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. O meu propósito nesta conversa, digamos assim, é abordar o republicanismo no distrito de Porto Alegre até 1910, isto é, não irei falar da proclamação da República, mas do caminho até à proclamação da República. Isto é, como é que numa região interior como esta, periférica, surgiram as ideias republicanas, surgiu a organização republicana e como é que foi crescendo até 1910. Irei simultaneamente mostrar algumas imagens, como por exemplo esta imagem inicial, que é uma curiosidade, é o Salão Nobre da Câmara Municipal de Sousel, em 5 de outubro de 1911. Trata-se da comemoração do primeiro aniversário da proclamação da República. É uma fotografia publicada na Ilustração Portuguesa. Enfim, está aqui, é posterior a 1910, mas achei alguma graça, porque se trata de um concelho do nosso distrito e da celebração do primeiro aniversário da proclamação da República aqui. Ora bem, o movimento republicano no distrito de Porto Alegre, penso que me estão a ouvir bem, não estão? Estão a ouvir bem? Sim. É difuso até à década de 80 do século XIX. Só nessa altura é que o movimento republicano começa a ter uma consistência maior. Mas não é caso virgem. Aconteceu da mesma forma noutras regiões do país, onde encontramos uma certa tradição de uma certa esquerda liberal, uma certa tradição patuleia, setembrista, nos partidos monárquicos mais à esquerda, isto é, no Partido Histórico, no Partido Reformista, depois da fusão dos dois no Partido Progressista, em que surgem tomadas de posição, não estou a dizer oficiais desses partidos, mas de membros desses partidos, que são tomadas de posição que por vezes se aproximam do republicanismo. Naturalmente, aqui a pedra de toque é a questão do regime. Muitos desses que se pronunciam pareciam republicanos se não defendessem a continuação da monarquia. Mas por vezes é difícil distinguirmos entre liberais avançados e republicanos moderados, em especial quando não falam de políticas concretas, especialmente da questão do regime. É o que encontramos aqui no distrito em dois jornais de Elvas, justamente, que são dos primeiros onde podemos detectar esse pré-republicanismo. É o jornal A Democracia, que se publica entre 1866 e 1869, e depois A Democracia Pacífica, que continua o primeiro, e que se publica entre 1869 e 1877. São jornais que não são declaradamente republicanos, não são explicitamente republicanos, no entanto,
têm colaboração de republicanos e de destacados republicanos, como, por exemplo, Elias Garcia, Latino Coelho e o próprio Visconde de Ouguela, Ramiro Coutinho, que, apesar de ser um titular, é claramente um republicano. Mas o autor que mais colabora nesses dois jornais é um campo-maiorense, João Francisco do Brás, um antigo setembrista, que participou na Guerra da Patuleia, em 1846-47, que colaborou na Revolução de Setembro, no jornal Revolução de Setembro, e que foi autor de um livro muito interessante sobre Campo Maior, Recordações dos últimos 40 anos, que é fundamental para a compreensão da história do Alto Alentejo, não só de Campo Maior, durante o liberalismo. Agora, é em Elvas que encontramos o primeiro centro ou clube republicano no distrito de Porto Alegre. É o Centro Democrático, que é fundado em 1885, cujos membros se reuniam nas instalações da tipografia onde era impresso o jornal Sentinela da Fronteira. Este jornal também encontramos nele já algumas referências de cariz republicano. No entanto, o republicanismo foi propagandeado nesta região por figuras que vieram até cá por razões profissionais, por exemplo, Artur Prat, que foi um artista plástico, um escultor, que foi professor da Escola Industrial Fradesso da Silveira em Porto Alegre e que vemos-lo ali com um busto da República que ele fez já após a proclamação, após a mudança de regime, e esta fotografia é tirada ao lado desse busto da República de que ele foi autor. Mas na década de 80 do século XIX, a atividade republicana na cidade de Porto Alegre é também já testemunhada por pequenos apontamentos que surgem na imprensa local. Por exemplo, em 1884, o jornal O Distrito de Porto Alegre, único então em publicação na cidade, informava que brevemente se fundará nesta cidade um centro republicano. E depois, numa outra notícia diz: afiançam alguns jornais que o Sr. Sebastião Magalhães Lima virá a Porto Alegre inaugurar um centro democrático que alguns habitantes daqui pensam em fundar e para o qual já tem uma bela casa oferecida por um distinto cavalheiro desta cidade. Não sabemos quem é o distinto cavalheiro e, em boa verdade, tudo ficou pelas intenções. A bela casa não apareceu, a iniciativa acabou por não se concretizar, como tantas vezes acontece. Ora, o principal dinamizador do movimento republicano em Porto Alegre nesta altura é Ângelo Ferreira da Silva, que congregou uma dúzia de companheiros ligados a Carrilho Videira. Carrilho Videira é uma figura fundamental. Aqui o temos, Carrilho Videira, porque Carrilho Videira, que era natural do concelho de Marvão, tem um papel muito importante a nível do país, como divulgador do republicanismo, foi um antigo, estudou no Liceu de Porto Alegre, e editou muitas publicações, foi proprietário da Livraria Internacional em Lisboa, foi candidato republicano em 1879 pelo Círculo 110, Porto Alegre, Castelo de Vide, Marvão e Arronches. Publicou até um manifesto nessa altura aos eleitores do Círculo 110 e é ele que está na base. Aqui está o Almanaque Republicano, que ele dirigiu durante vários anos. Este é o 11º ano de publicação, 1885, e esta é a lápide que assinala a casa onde ele nasceu.
Ora, esta é a primeira publicação de caráter republicano, que, ligada ao nosso distrito, à nossa região. Trata-se de um folheto intitulado Doutrina Democrática, o Mandato Imperativo, que foi publicado em Porto Alegre em 1887, na tipografia de Francisco Sanches, que era a tipografia que imprimia o jornal O Distrito de Porto Alegre. Na contracapa anuncia-se que seria a primeira publicação de uma biblioteca para o povo, publicação mensal, não passou deste número, não saiu mais nenhum folheto, e que seria colaborado por alguns dos principais escritores republicanos. Este é de Teófilo Braga, o texto, mas não anunciava, aliás, a próxima publicação de discursos de Carrilho Videira e de Teixeira Bastos, mas a verdade é que não foi publicado mais nada. Uma figura também importante, natural de Porto Alegre, é José de Sousa Larcher, pertencente à família Larcher, isto é, descendentes do Joseph Larcher, tintureiro francês, que o Marquês de Pombal mandou vir de França para a Real Fábrica de Porto Alegre e que depois deu origem, não direi uma dinastia, mas uma família de industriais que se estabeleceram em Porto Alegre e que dirigiram várias fábricas de lanifícios. José de Sousa Larcher, em 1911, era o decano dos republicanos portugueses. E aqui o vemos. Esta é uma publicação intitulada Galeria Republicana, com uma biografia dele e uma fotografia. E depois aquela fotografia que é do arquivo da Câmara Municipal de Lisboa, mostra a homenagem que o Governo Provisório da República lhe fez ao completar os 90 anos de idade. Está Teófilo Braga junto dele com outros republicanos e, aliás, esta homenagem foi organizada pela Comissão Paroquial e o Centro Democrático da Lapa. Isto quer dizer que há personalidades que são naturais da região, não estão permanentemente cá, mas que mantêm algum contacto e alguma influência nesta mesma região. Embora as notícias na imprensa sejam escassas, e é através da imprensa que nós conseguimos respigar algumas notas e algumas informações, em 1889 é visível um crescendo na atividade republicana, nomeadamente na cidade de Porto Alegre. Aliás, o jornal O Distrito de Porto Alegre diz: pensa-se na fundação do jornal republicano nesta cidade. Sabemos que têm sido convidados alguns cavalheiros para fazerem parte da redação. O jornal não apareceu. O semanário humorístico Leão da Estrela parodiava, era um jornal humorístico, corre como certo na capital do reino, que Sua Majestade El Rei, o Senhor Dom Carlos I, vai abdicar da coroa em consequência da fundação do Jornal Democrático, que vai sair à luz da publicidade nesta terra. Enfim, é uma graça, digamos assim, mas o jornal não saiu. Obviamente o rei Dom Carlos não abdicou, porque o jornal republicano de Porto Alegre não saiu. Agora, o ultimato inglês de 1890, curiosamente, não teve grandes repercussões em Porto Alegre. Todos sabemos que o Partido Republicano, o Movimento Republicano e o Partido Republicano são duas coisas diferentes, mas nesta altura já nós podemos falar num movimento republicano antes de 1874 e depois de um partido republicano e até de outros partidos republicanos. Mas nesta altura, em 1890, é sabido que o movimento republicano e o Partido Republicano crescem com a indignação popular perante o ultimato inglês. Manifestações por todo o país contra a Inglaterra, contra o... Enfim... mas em Porto Alegre não. É muito curioso. Em Porto Alegre não encontramos... E aqui havia ingleses, havia uma comunidade inglesa ligada à fábrica Robinson. Curiosamente não encontramos manifestações de hostilidade para com os ingleses aqui. Qual a explicação? Eu creio, pessoalmente, que muita da hostilidade para com a Inglaterra era em abstrato.
contra os piratas do Norte, contra os falsos amigos. Mas aconteceu, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, e aconteceu na Madeira, isto é, em localidades onde havia ingleses, as pessoas estavam confrontadas com ingleses verdadeiros, com pessoas concretas. E por isso mesmo não há aqui não houve qualquer manifestação de hostilidade. E como é que podia haver se a família Robinson dava emprego a quase 2.000 pessoas? Tanto na fábrica Robinson como na agricultura e noutras atividades, nomeadamente nos edifícios. Portanto, o ultimato inglês não contribuiu para o crescimento, digamos assim, do movimento e do Partido Republicano em Porto Alegre. A publicação de um jornal republicano terá que esperar algum tempo. Só em 1890, no mesmo ano em que se constituiu a primeira Comissão Republicana, presidida por João Augusto Morato. João Augusto Morato, que era um comerciante e não só, era o proprietário da Tabacaria Estrela. A Tabacaria Estrela era um local de tertúlia, de convívio. Aquele jornal, o Leão da Estrela, nasceu de uma tertúlia que se reunia na Tabacaria Estrela, mas era o proprietário do Colégio Liceu, uma escola privada em Porto Alegre, portanto, era realmente uma grande atividade, e é ele que irá presidir essa comissão republicana, que reúne Eduardo Malato, José Mendes Gil, comerciante, proprietário da Orivesaria Portuense, João António Casemiro, enfim, são maioritariamente comerciantes da Praça de Porto Alegre que constituem esta primeira comissão republicana, que inclusivamente enviou um delegado ao Congresso do Partido Republicano de 1890. Então, que jornal é esse que nós vemos surgir em Porto Alegre e que consideramos o primeiro jornal republicano? É o Comércio do Alentejo, que quando surge não é ainda oficialmente um jornal republicano. É um jornal avançado. A figura principal é António José Lourinho, que vemos aqui. É o principal dinamizador deste jornal. Este jornal vai sofrer uma transformação. E a partir de um certo momento, este jornal publicou-se entre 1892, não era 90, era 92 é que é, e 94. Publicaram-se 130 números. Infelizmente, na Biblioteca Nacional não existe qualquer número deste jornal. Mas é um jornal fundamental para estudarmos o movimento republicano no distrito, porque embora sendo publicado em Porto Alegre, é um jornal que tem notícias de todo o distrito. Mas a dinâmica republicana no distrito, António Nini, que temos aqui também, outro comerciante importante de Porto Alegre e também um dos pioneiros do republicanismo aqui. O jornal insere notícias várias e um momento importante é a assunção por parte deste jornal do republicanismo, como órgão republicano. E isso acontece com a adesão de António José Lourinho ao Partido Republicano. Ele vem do Partido Progressista, aliás, não é o único caso. O caso, mesmo a nível nacional, do Elias Garcia essencialmente o Elias Garcia, vem da esquerda liberal, monárquica, e depois convertem-se, digamos assim, ao republicanismo. E, portanto, há elementos do Partido Progressista que aderem ao Partido Republicano e isso reflete-se nesse jornal. Aliás, o jornal publica a primeira notícia de um casamento civil em Arronches, em outubro de 1890, e o registro civil era uma bandeira dos republicanos, porque, como todos sabemos,
o registro civil era facultativo, após a sua criação, e os republicanos lutavam justamente por uma disseminação e difusão e uma generalização do registro civil. Nas eleições municipais de 1892, vamos encontrar as primeiras representações republicanas em variações, concretamente em Arronches e Avis. Em Galveias é visível uma intensa atividade, cada vez mais visível, digamos assim, do Partido Republicano, com Manuel Vaz Couceiro e com outras figuras que, noutros pontos do distrito, João da Conceição Dias em Fronteira, Vicente Bugalho em Castelo de Vide, José Marques Lemos e Boaventura Rodrigues de Matos em Porto Alegre. Há, de facto, e são notícias que aparecem neste jornal, de movimentações republicanas até a nível organizativo no distrito. Em 1892 temos também eleições legislativas. E os republicanos desenvolveram uma intensa propaganda, embora com resultados pouco encorajadores. Detectamos nesta altura núcleos ativos do Partido Republicano em Porto Alegre, Galveias, Arronches e Marvão. E a proximidade das eleições, em outubro de 92, veio conferir uma nova dinâmica no distrito, especialmente quando o comércio do Alentejo anuncia os candidatos pelo Círculo 87, António José Lourinho, Eusébio Leão e João Pinheiro Chagas. Isto é, dois homens do distrito, António José Lourinho de Porto Alegre, Francisco Eusébio Leão de Gavião. Pinheiro Chagas não era de Porto Alegre, era uma figura a nível nacional, portanto ele é um candidato que não tem qualquer ligação ao distrito, mas integra esta lista, e o documento que estamos a ver é o manifesto eleitoral. Aquele panfleto que estão a ver é o manifesto eleitoral, e aqui temos no jornal, o jornal publica em todos os números o apelo à urna pela lista republicana. As eleições foram uma vitória estrondosa do Partido Regenerador, que conquistou 3 dos 4 deputados. Os republicanos apenas apresentam 3 candidatos. Vejam a diferença nas votações. Frederico de Guzmão Correia Arouca, o mais votado, teve 11.144 votos. Manuel Francisco Vargas, 8.337. E José Maria Greenfield de Melo, 8.214. O último deputado eleito foi do Partido Progressista, precisamente José Federico Laranjo, com 5.810 votos. Isto é curioso porque anteriormente o Partido Progressista tinha sido, não digo hegemónico, mas maioritário, e foi ultrapassado pelo Partido Regenerador. E vejam a diferença: enquanto o primeiro regenerador eleito teve 11.144 votos, o primeiro e único progressista teve 5.810 votos, sensivelmente metade. E agora o resultado dos candidatos republicanos. Como eu disse, foram resultados modestos. O mais votado foi Eusébio Leão, que teve 959 votos. Ficou em 11º lugar dos candidatos votados. Mas reparem, melhor que António José Lourinho, que teve 760 votos, que é curioso. António José Lourinho, que era de Porto Alegre, que foi professor no seminário, professor no liceu, etc., uma figura muito conhecida, teve menos votos. E João Chagas, a figura nacional, teve 593 votos. Nesta altura, parece que os eleitores castigavam os candidatos paraquedistas, isto é, aqueles que vinham de fora, que eram impostos. E João Chagas era conhecido, era um prestigiado propagandista republicano. Conselho a conselho, se nós analisarmos os resultados eleitorais, a votação revela que Eusébio Leão teve maior apoio em Porto Alegre. Estou a falar dos candidatos republicanos. Eusébio Leão teve maior votação republicana
em Porto Alegre, Ponte Sor, Nis e Gavião. Os concelhos com maior votação republicana em geral foram Porto Alegre, Ponte Sor, Avis, Sousel e Nisa. Em Elvas, os republicanos tiveram uma votação insignificante. Portanto, Elvas era caracteristicamente monárquica, reparem bem, menos de 50 votos. Em Nisa, António José Lourinho e João Chagas tiveram 5 votos cada, mas Eusébio Leão teve 270 votos. A proximidade em termos do Gavião e o conhecimento de Eusébio Leão explica esta votação expressiva no médico gavionense. Outra vertente da intervenção do comércio do Alentejo era a doutrinação e a propaganda. O jornal insere muitos textos de caráter doutrinário, político, até propagandístico, apontamentos sobre personalidades políticas, apelos contra a monarquia, páginas onde transparece um certo anticlericalismo, embora não muito violento, críticas à Grã-Bretanha, análise da questão social. Encontramos aqui alguns textos onde se mostra já uma certa preocupação pela chamada questão social. Ocorreu nesta altura em Badajoz um banquete que reuniu republicanos portugueses e espanhóis, onde estiveram alguns dos mais destacados dirigentes republicanos portugueses e que foi muito criticado pelos monárquicos que acusaram os republicanos de federalismo. Ora, quando os dirigentes republicanos foram de comboio, foram recebidos na estação de Torre das Vargens por uma delegação, António José Lourinho, Vicente Bugalho de Castelo de Vide, João Morato, foram cumprimentar os correligionários republicanos que se dirigiam para Badajoz. Agora vemos o aparecimento de outros jornais no Gavião, o norte do Alentejo, o Abrantes, mas cujo diretor político é Eusébio Leão, isto é, Gavião e Abrantes aparecem com estes dois títulos republicanos, claramente republicanos. Aliás, vejam o Abrantes, este número de 22 de Abril, redação e administração, Gavião. Embora o título seja o Abrantes, a redação era no Gavião. Portanto, aumenta, por assim dizer, os veículos de difusão das ideias republicanas. Em 1894 há de novo eleições legislativas e, mais uma vez, os candidatos republicanos por Porto Alegre são os mesmos, exatamente os mesmos, com exceção do candidato nacional, que era o chamado candidato por acumulação, que é Teófilo Braga, uma figura de grande prestígio entre os republicanos, mas os candidatos da região são exatamente os mesmos. Eusébio Leão, António José Lourinho, agora Teófilo Braga substitui João Chagas. Qual é o resultado? Houve um progresso ou não houve? Novamente os regeneradores ganharam as eleições, com o conselheiro António Carrilho recolhendo 9.535 votos, de qualquer modo menos que nas eleições anteriores. José Greenfield Melo e Manuel Francisco Vargas são eleitos e o progressista José Frederico Laranjo agora com 7.316 votos, tinha tido 5.000 e tal, portanto há uma melhoria por parte do Partido Progressista. Na votação republicana há algumas alterações, por exemplo, mas estas alterações são ligeiras, uns aumentam, outros diminuem. António José Lourinho passou de 760 para 801 votos, Eusébio Leão desceu de 959 para 901, agora Teófilo Braga tem 977 votos contra os 583 de João Chagas. O nome de Teófilo Braga tinha de facto um peso maior que o de João Chagas. O melhor resultado concelhio de um deputado republicano
foi o de António G. Lourinho, em Pontessor, com 246 votos. Isto é curioso. Sendo de Porto Alegre e estando em Porto Alegre, teve apenas 128 votos em Porto Alegre e 246 em Pontessor. Eusébio Leão. Isto mostra como o eleitorado é, não direi volúvel, mas oscilante. Repara, Eusébio Leão, que tivera 270 votos em Nisa, teve agora 50. Foi uma diferença enorme. Foi publicado um manifesto eleitoral dos candidatos. Não conheço o manifesto em folha solta, mas foi publicado no jornal. Nota-se um decréscimo da atividade republicana a partir de agora. Na década de 90 do século XIX, o comércio do Alentejo desapareceu, e isto é muito importante, porque nesta época a política fazia-se essencialmente através dos jornais. Os jornais eram o grande veículo, não há militantes, não há essas coisas, não é? Havia centros, clubes, mas o jornal é que era o grande veículo que levava as consignas do partido, a mensagem do partido, a propaganda, e o comércio do Alentejo deixou de se publicar. Eusébio Leão assegurou uma certa ligação com a estrutura local, mas está fora da sua região. Ele tinha sido médico municipal do Gavião, foi para Lisboa, e isto começa a afetar um pouco a militância republicana e a atividade republicana no distrito. Em março de 1895, Eusébio Leão fixa-se definitivamente em Lisboa, onde prossegue os estudos de especialização no Instituto Bacteriológico, e depois vai para Paris, Berlim, Viena, portanto, e ele é uma peça fundamental, porque era um homem muito ativo aqui nesta região. Qual é a base social dos republicanos aqui no distrito e nomeadamente na cidade de Porto Alegre? São comerciantes, são empregados de comércio, são artesãos, professores primários. Mas o Partido Republicano começa a influenciar na cidade, porque a cidade era uma cidade essencialmente industrial, embora houvesse muitos artesãos, sapateiros e outro tipo de artesãos, mas havia de facto larguíssimas centenas de operários industriais, e o Partido Republicano começa a penetrar um pouco nesses meios operários. Há um incidente em 1900, quando é construída a cruz na Serra da Penha, para assinalar a passagem do século. E há uma polémica intensa na cidade. A ereção da cruz é promovida pela Igreja Católica, que aliás publica um número especial de um jornal, um número único, a cruz, para saudar o advento do novo século. E há depois, dos setores republicanos em Porto Alegre, uma reação negativa. Há 2 manifestos, pelo menos, este assinado por grupos de socialistas porto-alegrenses, que dizem que a cruz é o símbolo da morte. A cruz não é o símbolo de uma nova era. E há uma polémica curiosa. Estes manifestos são publicados no jornal A Obra, que se publicava em Setúbal, que era um jornal, não era propriamente republicano, era mais avançado que republicano. Era um jornal perto do anarquismo. Mas foi lá que encontrei estes manifestos. Portanto, há uma polémica na imprensa em redor enfim, são tomadas de posição por vezes apaixonadas, e a verdade é que, reparem bem, temos aqui um discurso claramente anticlerical, não é? Claramente anticlerical. Aliás, chegaram a ser impressos panfletos anticlericais distribuídos em procissões, aqui em Porto Alegre. Mas uma coisa é haver propaganda anticlerical, outra vez é a recepção desse anticlericalismo. E um elemento que nos permite aquilatar é ver o registro civil. E os registros civis em Porto Alegre, que é o caso que eu conheço, são escassíssimos. O que mostra que muitos republicanos e até livres pensadores continuavam a batizar os filhos
continuavam a casar pela Igreja e, no caso da morte de um familiar, chamavam rapidamente o padre para dar a extrema-unção. E reparem bem, entre 1878 e 1903, vejam bem que estamos a falar de um tempo razoável, de 78 a 1903, no Concelho de Porto Alegre, registaram-se 12 casamentos civis. E entre 1878 e 1909, 27 óbitos registados civilmente. Atenção, este é um caso que eu costumo referir muitas vezes, que nos pode levar a errar, ou induzir a erros. Quer dizer, qual seria a tendência que nós teríamos? É que estes 27 óbitos foram comunicados por familiares e eram republicanos. Não eram crentes. Não chamaram... o óbito não foi registado nos livros paroquiais. Mas o problema é que a maioria destes 27 óbitos foram comunicados pela Igreja Evangélica de Porto Alegre. Logicamente, sendo protestantes, não podiam ser registados nos livros paroquiais católicos. Portanto, eram registados. Aliás, isso aconteceu, por exemplo, com o óbito do George Robinson e da Sarah Robinson, da mulher. Sendo protestantes, o óbito foi registado no registro civil e não nos livros paroquiais católicos, porque eles não eram católicos, eram cristãos evangélicos. Portanto, isto é um aspecto interessante que exige sempre um aprofundamento da investigação. Aliás, havia relações entre a comunidade evangélica de Porto Alegre, que era numerosa, porque, enfim, o tema não é esse, mas posso-vos dizer que a família Robinson, que era protestante, desenvolveu uma política social muito grande, proteção aos filhos, dos trabalhadores, seguro, etc. Não é? Quer dizer, eles vieram de Inglaterra, não é? Onde a Revolução Industrial já tinha acontecido há muito tempo. Não é? Portanto, eles fizeram coisas que o patronato português da época estava longe de imaginar, quanto mais de praticar. Isso fez com que eles tivessem um grande prestígio entre o operariado. E sendo protestantes e aplicando justamente essa, eu ia chamar caridade cristã ou solidariedade cristã, eles eram muito bem recebidos. Por isso mesmo, quando George Robinson funda a Igreja Evangélica em Porto Alegre e compra o antigo teatro onde instalou a igreja, era frequentado por centenas de porto-alegrenses, especialmente operários. E, inclusivamente, alguns ministros evangélicos, estou a pensar no José Marques Lemos, que era serralheiro da fábrica Robinson, eram operários. Portanto, este é um aspecto interessante. Mas havia uma certa relação entre os republicanos e esta comunidade evangélica. Por exemplo, o genro de Jorge Robinson, Pedro Castro da Silveira, figura cimeira do Partido Republicano, era uma das mais importantes figuras da Igreja Evangélica em Porto Alegre. Portanto, esta influência também aqui se nota. De qualquer modo, há um certo... aqui está, Pedro Castro da Silveira, que foi um dos fundadores dos bombeiros, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Porto Alegre. E, aliás, eu diria que é a figura fundamental da fundação da Associação dos Bombeiros e nos primeiros anos de existência. O vazio da imprensa republicana será preenchido em 1901, com o aparecimento de um semanário muito especial. É um jornal republicano? Mas é muito mais do que isso. É um jornal dos mais interessantes que se publicaram em Porto Alegre nessa época, e é o Amigo do Povo. O Amigo do Povo, que é fundado por Emílio Costa, e que publicaram 61 números entre 15 de dezembro de 1901 e 15 de março de 1903.
É um jornal muito interessante. Infelizmente, na Biblioteca Nacional só existe metade da coleção. Mas é um jornal pró-republicano, de tendência socialista e anarquista intervencionista. Isto é um jornal mais avançado socialmente que os republicanos. É um jornal que alinha com aquela corrente intervencionista, isto é, aqueles socialistas e aqueles anarquistas que, sem deixarem de o ser, aceitavam colaborar com os republicanos. Porque consideravam que a mudança de regime seria positiva para os trabalhadores. Claro, enquanto para os republicanos a proclamação da República era o fim, para estes anarquistas e socialistas intervencionistas não era o fim, era apenas uma etapa. Eles colaboravam, mas não eram republicanos, digamos assim. Aliás, o Emílio Costa publica este livrinho, É Preciso a República, 1903, onde explica isso muito bem. E ele publica vários artigos no Amigo do Povo, onde explica muito bem. Quer dizer, a República não é o nosso fim final. É uma etapa. Portanto, colaboramos com os republicanos, porque pensamos que a República é um estádio mais avançado em termos sociais, em termos de liberdade, do que a monarquia, mas não queremos ficar por aí. Queremos avançar mais no sentido de conquistas sociais mais sensíveis. Este jornal é um jornal muito interessante. É um jornal ideologicamente mais consistente, digamos assim. O Emílio Costa tinha feito o curso superior de letras em Lisboa, relacionou-se com esses setores avançados em Lisboa e publica 88 textos neste jornal, todos assinados com o pseudónimo de Demétrio, que são importantes até para compreendermos a evolução do pensamento dele. Curiosamente, o jornal tinha uma secção de desportos. A questão do regime é abordada, como eu já referi, não vou aprofundar muito, mas a ideia fundamental foi aquela que eu há pouco expressei. No início do século XX, o Partido Republicano começa a progredir. Isto é, depois de alguns anos de estagnação, digamos assim, começa a progredir. E recolhe nesta época, a partir ali de 1904, 5, 6, a adesão de alguns grandes proprietários rurais. Isto deve-se fundamentalmente, por volta de 1906, com a ditadura, com o governo do João Franco e depois com a ditadura do João Franco, deve-se à política agrícola do governo, que leva, por exemplo, homens como José Relvas, grande proprietário no Ribatejo, a aderir ao Partido Republicano. Ele que veio do Partido Progressista também. A adesão destes grandes proprietários rurais não se deve a questões ideológicas, digamos assim, ou de política geral, mas a questões concretas de política agrícola com as quais eles discordam. De qualquer forma, essa adesão desses grandes proprietários rurais vai dar força ao Partido Republicano, como é natural. É o caso da adesão de Carlos Moreira da Costa Pinto e do irmão Mariano Moreira da Costa Pinto. O Carlos Moreira da Costa Pinto, grande proprietário em Sozel, o Mariano Moreira da Costa Pinto, lavrador de Torre de Palma. Ainda por cima, o caso do Carlos Moreira da Costa Pinto era um homem que em Sozel financiava a misericórdia, o asilo, etc. Portanto, era um homem que, a nível social, era reconhecido. Isto não são os únicos casos no distrito. Há outros casos de adesões. Por exemplo, o Dr. Abílio Ferreira, médico do Crato, mas grande proprietário rural, amigo de Brito Camacho. O caso aqui do Pedro Castro da Silveira, o genro do Jorge Robinson,
era também um grande proprietário rural. Estas adesões são importantes. E depois há outro reforço que os republicanos recebem, que é a chegada de alguns professores do Liceu de Porto Alegre, que são republicanos. Concretamente, há 2 professores, Apolino Marques e Baltazar de Almeida Teixeira, que vêm para o Liceu de Porto Alegre e que são republicanos já com uma atividade razoável. Destes vai-se distinguir Baltazar Teixeira, que é um homem verdadeiramente notável, republicano desde os tempos de estudante em Coimbra, que vai ser deputado por Porto Alegre pelo Distrito de Porto Alegre durante toda a Primeira República, exceto no sidonismo. Em 1926, quando o 28 de maio acontece, ele era deputado. Ele exerceu o cargo de secretário do Parlamento durante quase todas as legislaturas e vai morrer em 1975, com 103 anos de idade, precisamente quando estava reunida a Assembleia Constituinte. E, curiosamente, apesar de naquela altura as pessoas estarem muito ocupadas com a situação política, com as coisas todas que aconteciam, a Assembleia Constituinte não esqueceu Baltazar de Almeida Teixeira e houve intervenções que o recordaram no hemiciclo. Outra figura importante também aqui, que não sendo natural do distrito, está em Galveias, que é o médico Henrique Caldeira Queiroz, destacado republicano, e vai ser um dinamizador do Partido Republicano em Galveias e Ponte Sor. Diga-se que em Ponte Sor a Comissão Municipal Republicana está em Galveias, não está na sede do Conselho. Portanto, Galveias é que é o núcleo republicano mais forte no Conselho de Ponte Sor. E Caldeira Queiroz é uma figura, vai ser deputado, etc., é uma figura importante. É uma nova geração, digamos assim, que começa a dinamizar o Partido Republicano no distrito. Por exemplo, em Belver, José Beirão; em Castelo de Vido, José António de Nascimento; em Elvas, Júlio de Alcântara Botelho; e o padre Marques Serrão, que é um caso curioso, é um padre de Elvas, que é um destacado republicano e que será depois Presidente da Câmara de Elvas após a proclamação da República. Portanto, começam a surgir por todo o distrito figuras que vão dinamizar o partido e que têm uma certa influência local. Aqui está José Beirão, com um manifesto ao Conselho do Gavião; João Camoesas, de Elvas, jovem. O João Camoesas começou por ser empregado de comércio em Évora, depois começou a estudar em Évora, no Liceu de Évora, e tinha uma atividade muito grande em Elvas. É um jovem muito empenhado e vai ter uma carreira política muito grande durante a Primeira República. Depois estudou medicina, esteve muitos anos para completar o curso de medicina porque lhe faltava a tese, mas como foi deputado em muitas legislaturas não tinha tempo de escrever a tese. Portanto, fez o curso de medicina, mas faltava-lhe a tese. E é com ele, ele chegou a ser ministro da Instrução, e foi no governo dele, no ministério de que ele fez parte, que se fez a mais completa e notável reforma do ensino secundário, mas que não se foi aplicada porque o governo caiu. Ela estava pronta, mas o governo caiu. Pedro Paulo de Carvalho, que era da Aldeia Velha, vivia em Galveias e é o mais importante membro do Partido Republicano em Galveias. Muito ativo, vai participar nos congressos do Partido Republicano e, de facto, é uma figura muito interessante. Em 1904, não houve candidaturas republicanas locais. De novo, ganharam os regeneradores, mas, curiosamente, apesar de não haver candidatura, havia a possibilidade das pessoas votarem, de escreverem nomes nos boletins. Coisa que hoje não pode acontecer. Se alguém escrever o nome, o boletim é anulado. E é curioso, há um natural do Crato que teve 540 votos, não sendo candidato. Era o Dr. Carlos Belo Moraes, médico muito prestigiado. Aqui está, Carlos Belo Moraes,
figura, professor da Escola Médica Cirúrgica de Lisboa, que teve 540 votos. Agora reparem, as pessoas votavam onde, enfim, acrescentavam os nomes que entendiam. O Carlos Belo Moraes teve 540 votos. O António José de Almeida, 26. O Afonso Costa, 31. O Bernardino Machado, 46. O Manuel da Riaga, 27. Quer dizer que os republicanos que não quiseram votar, obviamente, nos candidatos monárquicos, mas quiseram votar, preferiram um putativo candidato natural da região do que aquelas figuras históricas muito destacadas. Entretanto, continua o labor para uma melhor estruturação do Partido Republicano e a vinda dos tais 2 professores para o Liceu de Porto Alegre foi importante. Em 1906, nos finais de 1906, era fundado o Centro Democrático de Porto Alegre. Até o primeiro clube, por assim dizer, centro republicano em Porto Alegre. A comissão organizadora foi eleita numa assembleia com 120, onde houve 120 votos. Portanto, houve 120 participantes nesta assembleia. E a propaganda republicana vai se intensificar com a ditadura de João Franco, em 1907. Esta atividade política já começa a ser mais articulada. Aqui temos a direção do Centro Democrático de Porto Alegre em 1906. Cá está Frederico Porto, em cima, um comerciante antigo de Porto Alegre, também em cuja loja se reuniam uma tertúlia. Joaquim Marques Lemos, lá em cima, também de bigode retorcido, que trabalhava na fábrica Robinson, era irmão do José Marques Lemos. Esta é a primeira direção do Centro Democrático de Porto Alegre. Um manifesto publicado na cidade contra a ditadura de João Franco e contra uma recolha de assinaturas de apoio a João Franco. Outros 2 republicanos destacados, António Rodrigues Corvelo e José da Rocha Corte Real. Portanto, aparece uma nova geração, digamos assim. E vejam aqui em baixo uma notícia no jornal. Os cursos para analfabetos pelo método João de Deus serão inaugurados amanhã, segunda-feira, na sede do Centro Democrático de Porto Alegre. Portanto, os republicanos aqui em Porto Alegre, e não é só na cidade, em Elvas é a mesma coisa, apostam naquela vertente educacional. É preciso educar, é preciso instruir, partindo do pressuposto que se o povo souber ler e escrever, se o povo estiver esclarecido, escolherá naturalmente a República. Em março de 1908 é fundado o Semanário Republicano Intransigente. Este é Baltazar de Almeida Teixeira. É uma fotografia de quando ele terminou o curso de Direito em Coimbra. E este jornal, o Intransigente, é fundamental. A partir deste momento temos uma fonte preciosa que é este jornal. Porque é um semanário, depois a partir de uma certa altura passa a bissemanário e que insere notícias de todo o distrito. Até encontramos aqui notícias de todo o distrito sobre a atividade política que nos possibilita construirmos uma ideia mais completa do que está a acontecer a nível da organização do Partido Republicano. É um passo fundamental para a expansão do partido. É dirigido por Apolíneo Marques, depois por Baltazar Teixeira. O Centro Democrático, em novembro de 1908, instala-se na Rua da Moraria, número 14. Há figuras da região que não estão cá, como o caso do Carlos Belo Moraes, do Dr. Francisco Telo da Gama, do José da Rocha Pina Corte Real, um grande proprietário do Crato, Francisco Carvalho Roxo, também adere ao partido. Portanto, começa a haver uma atividade que se vai materializar em candidaturas às eleições municipais de 1908.
Em Porto Alegre, o Partido Republicano apresenta uma lista encabeçada por Pedro Castro da Silveira, genro de Jorge Robinson, com o António José Lourinho, com o Adelino Carmo Brito, comerciante prestigiado, Manuel Dias Ferreira, o Manuel Maria Ceia, fundador da Cooperativa Operária Porto-Alegrense, o Sebastião Vitorino Bragança, enfim, é uma lista de peso. Mas, nesta altura, há alguns condicionalismos. Muitas vezes a adesão popular, que se pode materializar em manifestações ou na presença em comícios, não se traduz depois em votos. Porque muitas daquelas pessoas não podiam votar, eram analfabetos. Portanto, uma coisa é a adesão popular, outra coisa é a materialização em votos. Por exemplo, uma lista em Porto Alegre como esta, com figuras de primeiro plano a nível do comércio, da indústria, a melhor votação, porque aqui os votos também eram individuais, apesar de se concorrer a lista, mas os votos eram individuais, o elemento da lista republicana que teve mais votos foi o Manuel Maria Ceia, o fundador da Cooperativa Operária Porto-Alegrense, com 83 votos. O que é, de facto, muito pouco. Em Ronches, os republicanos tiveram 158 dos 397 votos em lista. Foi uma votação já bastante significativa. No Crato foi eleito um vereador republicano, José Matias Relvas. O jornal Intransigente foi... sim, aqui está. As notícias sobre a lista republicana de Porto Alegre, nas eleições locais. O Adelino Carmo Brito, o Manuel Maria Ceia, o Álvaro Coelho de Sampaio, que é uma figura importantíssima, foi o primeiro comandante dos bombeiros, foi professor de ginástica, tinha um ginásio em Porto Alegre, é um dos pioneiros do futebol também em Porto Alegre, um homem extremamente interessante, não é? Fundador da Associação de Futebol, um dos fundadores. É uma figura, portanto, são figuras de grande peso e isso não se traduziu depois em votos. Sebastião Vitorino Bragança, Manuel Gerardo Cassola, enfim, são figuras, de facto, de muito peso, mas que esse peso não se traduziu depois, se traduziu em votos. O jornal Intransigente criou uma rede de correspondentes no distrito. O José António Lopes em Ronches, o Francisco Borges Tristão em Castelo de Vide, por vezes, como aconteceu em Castelo de Vide, este Francisco Borges Tristão irá publicar depois o jornal O Povo, um jornal também de cariz republicano. O Alberto Nunes em Povimiadas, Maria José Pires dos Santos em Chança, uma mulher que é muito importante. Maria José Pires dos Santos não só é correspondente em Chança, como colabora com diversos artigos no jornal Intransigente. É a única mulher presente na propaganda republicana nesta época na região de Porto Alegre. Estudou na escola normal, colaborou no jornal com textos de grande vivacidade e mesmo entrou em polémicas. E é uma figura importante da Igreja Evangélica em Chança. Outro colaborador do jornal foi o tenente médico da Armada José de Andrade Sequeira, que será o primeiro governador civil republicano. Era sobrinho de um dos principais dirigentes do distrito do Partido Regenerador, o conselheiro José Jerónimo de Andrade Sequeira. E há uma curiosidade, o tio era governador civil em 1910, quando a República foi proclamada, e foi substituído pelo sobrinho, que era republicano. O simples trânsito de dirigentes republicanos pela região motivava manifestações de regozijo. Por exemplo, a passagem de Magalhães Lima e de Feito Trenas pela estação do Assumar, em dezembro de 1908. E o comboio parava. E para os receber e saudar, 80 republicanos de Ronches, acompanhados pela filarmónica local, foram à estação do Assumar para os saudar. No plano organizativo, os progressos eram visíveis. Em outubro de 1908, constitui-se o Centro Republicano de Castelvidense, presidido por José António do Nascimento, farmacêutico.
Francisco Borges Tristão e João Vidal como tesoureiro. Em Sozel surge o Grupo Dramático Democrático Republicano. No Cano, outro grupo democrático do Cano. Em julho de 1909 é fundado em Porto Alegre o Grupo de Propaganda Anticlerical. Belver afirma-se como a principal localidade republicana do concelho do Gavião, irradiando para as outras freguesias contíguas. E chegamos às eleições de 1908. 5 de abril de 1908. O Partido Republicano Português apresentou como candidatos o Dr. Abílio Ferreira, João Rafael Moraes e Henrique Caldeira Queiroz. E António de Matos Cardoso, advogado. Isto é, não há repetições em relação a candidaturas anteriores. Aliás, já se passou muito tempo desde aquelas candidaturas de que falámos há pouco. Aqui temos Abílio Ferreira, o Henrique Caldeira Queiroz e o intransigente tem um papel fundamental na propaganda, na divulgação dos candidatos. Aqui está Maria José Pires dos Santos. E temos aqui Adelaide Cabete, natural de Elvas, médica, que não tem grande ligação ao distrito. Portanto, ela vai para Lisboa e é lá que terá, mas de qualquer modo é uma figura de Elvas e uma figura que é estimada em Elvas. Aqui temos uma fotografia curiosa da primeira Comissão Municipal Republicana de Castelo de Vide. E nestas eleições de 1908 há conferências, sessões. Aqui o José de Andrade Sequeira, que é oficial da Marinha, vai fazer uma conferência a Castelo de Vide. Elvas e Porto Alegre, grandes comícios, a jornada de domingo e depois os resultados eleitorais, mas já lá iremos. Estes resultados eleitorais no distrito, nas eleições de 1908, o que é que trazem de novo? Bem, os regeneradores ganharam mais uma vez. Com o Visconde do Reguengo com 7.028 votos, Dr. Mário Augusto Miranda com 8.335. Desta vez, 2 deputados regeneradores, 2 progressistas, portanto os progressistas conseguiram mais um. Lourenço Caiola, que era e o Visconde de Olivan. E aparece aqui um candidato, portanto, por acumulação, que é o conselheiro José Rebelo como independente do Gavião, pai de José Boquite Rebelo, que recolhe 5.600 votos. Isto é, um número superior a um dos candidatos progressistas. O conselheiro José Rebelo é uma figura extremamente interessante. O facto de ser um candidato independente e de ter sido eleito mostra a influência eleitoral que ele tinha. Enfim, há histórias curiosas que encontramos em memórias da época do seu comportamento na Câmara dos Deputados. Ele era bastante irascível e fazia, por vezes, demonstrações bastante coloridas, digamos assim, no meio da Assembleia, que não encontramos hoje, quer dizer, até porque naquela altura as carteiras da Assembleia, da Câmara dos Deputados, tinham uma coisa que hoje não têm. Hoje têm computadores, não é? Na altura tinham tinteiros, para os deputados molharem a pena. E depois, naquelas manifestações em que eles batiam nas carteiras, saltavam os tinteiros. Portanto, imaginem o derramar da tinta pelo chão, pelas carpetes, etc. E o conselheiro José Rebelo tinha outra coisa. É que levava por vezes um martelo de bater bifes. E batia com ele, portanto, ele partiu várias vezes a carteira onde estava sentado ao bater com o martelo. Enfim, há histórias muito engraçadas, não vale a pena estarmos agora aqui a aprofundar, e ele chegava a mostrar um martelo sob o casaco como elemento, como argumento, percebem? Como para reforçar argumentos. Enfim, mas essa é outra história. Há um folheto muito engraçado de 1901 ou 1902 contra ele que se chama o Gungunhana do Gavião,
em que ele é considerado como um soba de Gavião. Enfim, é um livrinho muito engraçado. Naquela altura escreviam-se coisas engraçadas a nível político, hoje em dia não. Pelo menos. Portanto, e os republicanos? Como é que foi o resultado dos republicanos? Caldeira Queiroz foi o mais votado, com 1.299 votos, com uma excelente votação em avis, 245 votos. Agora, em Marvão e Monforte não houve um único voto nos republicanos. Campo Maior, 7 votos. Portanto, é tudo muito desigual. Não é? Mas estes números não traduzem, como há pouco referi, a efetiva influência exercida pelos republicanos, principalmente nas camadas excluídas do direito ao voto. A 2 de janeiro de 1909, realizou-se em Elvas um grande comício nas instalações do Grupo Sport Elvense. Os jornais falam em 800 pessoas. Com Bernardino Machado como orador principal. Nós vamos ver aqui os principais dirigentes do partido a virem aqui à região participar em comícios. E não era fácil. Vinham de comboio, não era fácil. Usaram da palavra ainda nesse comício, para além de Bernardino Machado, Apolíneo Marques, Baltazar Teixeira, João Camoeses, Júlio Botelho, o padre Marcos Serrão, que era pároco da freguesia de Alcáçova. Continuaram as sessões, as conferências, mobilizando até estudantes, como Sobral de Campos, e as freguesias rurais não foram descuradas. Em 1909, não é isto? Este é o jornal com os resultados das eleições no distrito, mas naturalmente o título Marcha Triunfal do Partido Republicano no país, não é na região de Porto Alegre, mas houve avanços significativos, digamos assim. Portanto, as freguesias rurais não foram esquecidas. Em janeiro de 1909 era instalada a Comissão Paroquial de Alegrete, do Partido Republicano Português. A primeira numa freguesia rural do concelho. De Porto Alegre deslocaram-se a Alegrete 7 carros, 7 automóveis com republicanos e também uma força de 10 polícias armados de carabinas. Assim não houvesse qualquer perturbação da ordem. Da Ronche participaram no ato 2 dirigentes locais, José Félix Ribeiro e António Afonso Maroço. Realizou-se em seguida um comício em Alegrete, no quintal de Manuel Delicado Tavares, no qual terão assistido 600 pessoas. Vejam bem, 600 pessoas em Alegrete. Ou as tais 800 em Elvas. Não é? Então não sei hoje se é possível reunir tanta gente em sessões públicas. A 14 de março de 1909 realizou-se um comício na Ribeira de Nisa, em Porto Alegre, com a participação de dirigentes locais. Os jornais falam em 300 pessoas presentes na sessão. Mas o momento culminante da atividade propagandística decorreu a 6 de junho de 1909 em Porto Alegre, com um grande comício distrital com Bernardino Machado, José Relvas, Inocêncio Camacho, João Chagas e Eusébio Leão. Nesta altura, Eusébio Leão já está investido nas funções de membro do secretariado do Partido Republicano. Os jornais falam em 4.000 pessoas a assistir a este comício em Porto Alegre. Este é o panfleto que anuncia e incita os cidadãos a participarem no comício e é o jornal, o número do intransigente, com o apelo também à participação no comício. A 11 de julho foi a vez de outro bastião republicano, Galveias, em que Eusébio Leão participa e outros dirigentes locais. Aqui houve incidentes motivados pela intervenção do comissário da polícia, que interrompeu por diversas vezes os oradores, porque os oradores
criticavam de uma maneira mais dura os poderes instituídos, as autoridades que assistiam à sessão podiam intervir e até acabar com a sessão. Ainda por cima estava uma força de 50 praças de cavalaria que foram expressamente de Évora para Galveias para preservar a ordem, enfim, como então se dizia. Novamente em Elvas, a 12 de julho, outra sessão com Abílio Ferreira, José Barroso, Gonçalves Pinheiro, de Santa Eulália. Para o Congresso do Partido Republicano de Setúbal, houve 4 delegados por Porto Alegre: Baltazar Teixeira, Apolino Marques, Vitorino Bragança, Rodrigo Boaventura de Matos, 2 delegados de Elvas. E na reunião nacional do partido em janeiro de 1910, em Lisboa, participaram Baltazar Teixeira, Júlio Botelho, José Caiola e José Dias Barroso. Portanto, começamos a ter por todo o distrito já um conjunto de dirigentes locais do partido, e há uma participação nos congressos e nas reuniões a nível nacional. Aqui está o José Dias Barroso de Elvas e o José Caiola de Elvas também. E chegámos ao ano da República, 1910, que é também ano de eleições legislativas. Foi de intensa atividade política na região. Aliás, não foram apenas os republicanos. Em 28 de fevereiro de 1910, o conselheiro Teixeira de Sousa, chefe do Partido Regenerador, visitou Porto Alegre e participou num banquete com 80 convivas. O jornal Intransigente começa a publicar listas de adesões. Por exemplo, 35 habitantes de Barbacena, na sua maioria comerciantes, lavradores, proprietários, aderiram ao Partido Republicano. Isto é, figuras gradas a nível local. Não é? De Campo Maior chegaram as adesões de negociantes como Florencio Cipriano, João Mendes Borrega Júnior, Vicente António. No Centro Democrático de Porto Alegre, em março, é inaugurada uma nova escola noturna. Anunciam-se conferências de Brito Camacho, em Porto Alegre e em Elvas, que não se concretizaram por doença do orador. A 13 do mesmo mês, Caldeira Queiroz fez uma conferência anticlerical muito concorrida, cujo texto foi publicado em... cá está. Estes são os candidatos. Não é isto que eu queria mostrar. Era isto. Conferência anticlerical, realizada a 13 de março de 1910, e a vinda de António José de Almeida para fazer também uma sessão aqui na região. Mas vamos então. Havia que escolher os candidatos para as eleições legislativas. Em julho de 1910, reuniram em Porto Alegre as estruturas distritais do partido, sob a presidência de Pedro Castro da Silveira. Estiveram presentes comissões municipais de Castelo de Vide, Elvas, Arronches e Porto Alegre, comissões paroquiais do Hervedal, Belver, Galveias, Amieira, Alegrete, São Lourenço e Sé. Para além de personalidades, todo o distrito, não vou enumerá-las, mas personalidades com um peso bastante grande a nível local, enviaram adesões, mas não puderam estar presentes, as comissões municipais de Elvas, Sousel e Castelo de Vide e as paroquiais da Amieira e Belver. Portanto, isto mostra já uma organização a nível do distrito, com comissões. O Partido Republicano organizava-se em comissões paroquiais, comissões municipais e comissões distritais. Depois havia os centros republicanos que tinham uma certa autonomia. Portanto, aqui estamos já a assistir a alguma expansão organizativa, digamos assim. Por fim, nessa reunião foram votados os candidatos, e que serão José de Andrade Sequeira, oficial da Marinha, médico da Marinha, Caldeira Queiroz, Abílio Ferreira, Manuel António Gonçalves Pinheiro e António de Matos Cardoso. Esta será então a lista. As fotografias dos outros já mostrei há pouco, destes não tinha mostrado, está aqui.
Ora, a propaganda relacionada com estas eleições é bastante intensa. Mais uma vez, Bernardino Machado vem ao distrito. A 7 de agosto, realizou-se em Arronches um grande comício com Bernardino Machado. Ele partiu de Lisboa no rápido para Madrid, pernoitou em Porto Alegre e depois foi de automóvel até Arronches. Era aguardado pela filarmónica local e por muito povo, seguindo para a Praça de Touros, onde se realizou a sessão. A imprensa fala em 4.000 pessoas. Já sabemos que eles são um bocadinho exagerados, mas por acaso, neste caso concreto, até temos fotografias. Cá está o Bernardino Machado em Arronches, com alguns dirigentes locais, e aqui está a notícia. Agora, quer dizer, de facto é muita gente, não é? Esta fotografia, cá está o Bernardino Machado, aqui, vão ver aqui no meio o Bernardino Machado, e esta fotografia permite-nos ver, para já, que é muita gente. Portanto, é uma fotografia parcial, é muita gente, e vemos aqui duas coisas curiosas. São rurais, essencialmente, logicamente, mas são rurais. E depois vemos uma forte presença feminina. Quer dizer, encontramos aqui, enfim, será difícil para vós, mas encontramos aqui várias mulheres no meio da multidão. Outra fotografia curiosa é esta, que é de um grupo de republicanos de Arronches, precisamente neste mesmo dia. Consegue-se ver dificilmente, mas lê-se, eles aqui em baixo é o jornal O Intransigente. Consegue-se ver. Vocês não conseguem, mas consegue-se ver aqui. Portanto, reparem, é de facto... Bem, e temos ali uma mulher, duas, ali, não é? Atrás. Mas no comício há mais. No comício há mais. Portanto, esta campanha, digamos assim, é uma campanha com bastante intensidade. Castelo de Vide, no Teatro Mouzinho da Silveira, por exemplo, aqui o jornal do Castelo Vidense, que não é um jornal republicano, estima a assistência em 1.000 pessoas, dizendo que a maior parte das pessoas ficaram na rua, não couberam lá dentro. Em Alegrete, um novo comício, enfim, em várias localidades. Em Elvas, no Terraço Elvense, em Porto Alegre, na casa, no pátio da casa de Pedro Castro Silveira. Portanto, os resultados eleitorais dissiparam qualquer otimismo. Dissiparam qualquer otimismo. A verdade é que, a nível nacional, o Partido Republicano Português teve uma votação nunca antes experimentada. Elegeu o maior número de deputados de sempre. Mas aqui, no círculo 19, o que é que aconteceu? Com toda aquela movimentação, a vitória coube mais uma vez aos regeneradores, com o candidato mais votado com 6.813 votos. O conselheiro José Rebelo teve 6.643 votos, como candidato independente. Curiosamente, um dos deputados progressistas eleitos, Paes Abranches, será, após a proclamação da República, destacado dirigente do Partido Evolucionista e deputado várias vezes durante a República. E o Mário Monteiro, que foi eleito pelo Partido Regenerador, também irá integrar o Senado em 1918, durante o sidonismo. Os republicanos, o mais votado foi José de Andrade Sequeira, com 1.846 votos. Reparem, é um bocadinho mais, mas não é muito mais. Em Arronches, bem, apesar de tudo, os republicanos ganharam com 241 votos. O mesmo sucedeu em Galveias, com 223 votos. Na freguesia do Cano, é Sousel,
os republicanos tiveram uma boa votação, 155 votos contra 193 nos regeneradores. Apesar de tudo, os republicanos de Porto Alegre tinham alguma razão para celebrar. Na capital do distrito, a votação foi de 269 votos, 204 em Elvas. Havia ainda um longo caminho a percorrer. As multidões que acorriam aos comícios, na sua grande maioria, não podiam votar. Mas houve algumas reações positivas. Tarronches chegou à adesão ao Partido Republicano do vice-presidente da Câmara, Francisco António Ponte, e de outros comerciantes e proprietários locais. Na freguesia de Degolados, constituiu-se uma comissão republicana com os proprietários Romão José Patinha, José Francisco dos Santos e o carpinteiro António Germano dos Santos. Apesar da tensão suscitada pela luta política, houve situações curiosas. Nesta altura tão acesa, o novo prelado, Dom António Moutinho, entrou na diocese em abril de 1910 e a comissão organizadora dos festejos de recepção ao novo bispo era presidida pelo Dr. Francisco da Ascensão Ramos, presidente da Câmara e membro do Triângulo Maçónico de Reguengo. E dela fazia parte o republicano histórico António José Lourinho, que nunca deixou de ser católico, mesmo sendo deputado às Constituintes, deputado e senador na República. Foi republicano, mas nunca deixou de ser crente. Os preparativos revolucionários também decorreram em Porto Alegre. Foi constituído um comitê militar, formado pelo tenente Jorge Frederico Velez Caroço, pelo irmão, também o capitão Joaquim Felizardo Velez Caroço, e pelo também capitão Patrício Rodrigues. Este comitê revolucionário não teve qualquer ação prática nas jornadas revolucionárias de outubro, como é evidente, mas a notícia do triunfo da Revolução chegou a Porto Alegre às 6h30 do dia 5 de outubro. O jornal Intransigente publicou um suplemento. Este é o Anuário Democrático, um pequeno parênteses, foi publicado em 1909 para 1910. Portanto, este Anuário Democrático é muito interessante porque tem a organização do Partido Republicano a nível nacional. Atenção, não está completa, porque eles apenas publicaram as informações que lhes foram enviadas. Mas em relação a Porto Alegre, ao distrito, temos Comissão Municipal em Castelo de Vito, Comissão Municipal em Elvas, depois comissões paroquiais, Assunção, Alcáçora, São Pedro, São Salvador, Nisa, Comissão Paroquial em Alpaião, Porto Alegre, Comissão Municipal, Comissão Paroquial de São Lourenço e em Sozela, Comissão Municipal. Mas há mais do que estas. Basta lermos o Intransigente para vermos que há mais comissões. O Anuário Democrático apenas publicou aquilo que lhes foi enviado. E aqui temos algumas das figuras principais, digamos assim, em vésperas da Revolução. O então capitão, depois coronel Velez Caroço, António Patrício Rodrigues, Francisco Telo Gonçalves Médico e Júlio de Alcântara Botelho de Elvas. Não vou falar do 5 de outubro e do que seguiu ao 5 de outubro. A minha ideia fundamental aqui era traçar uma panorâmica ligeira, relativamente rápida, do surgimento do movimento republicano, do Partido Republicano, da estruturação, do longo caminho do partido, dos altos e baixos que ele desempenhou, mas de um reforço, nomeadamente organizativo, que é claro a partir de 1906 e que em 1910 já possui uma organização razoável a nível do distrito. Era apenas esta panorâmica que eu vos queria dar aqui e queria agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor António Ventura. Nós é que agradecemos a esta magnífica lição que nos trouxe e agora ia-lhe pedir mais um pouco da sua amável atenção. Há entre nós um amigo que solicitou que pudesse colocar uma questão, Artur Mendonça, que eu passava de imediato a dar-lhe essa possibilidade. Peço, por favor, que levante a mão aí em baixo, nas reações, para poder facilmente depois aqui eu poder dar-lhe o destaque.
Ok, então pedíamos a Artur Mendonça que fizesse esse favor. Já tem? Jorge já está identificado? Ainda não estava, deixa-me ver se já está. Não. É que eu tenho que procurar assim para depois poder. Agora já está. Ok. Agora já está. Ok, obrigado. Já, obrigado. Faz favor, então. Viva, boa tarde, professor. Boa noite já. Boa noite a todos também. Tive pena de não conseguir acompanhar a parte inicial. Eu também já tive o prazer de conhecer o professor António Ventura e de já acompanhar algumas coisas já há alguns anos. Tinha aqui duas questões, por curiosidade pessoal, obviamente, e para se calhar suscitar um bocadinho de. Não querendo alongar muito, mas pelo menos tirar algumas curiosidades que são mais pessoais. Falou, e foi a parte que eu acompanhei melhor, essa diversidade, ou pelo menos a intensificação da atividade política dos republicanos entre 1908 e 1910. Isso refletiu-se em novas comissões, quantas? Novas comissões paroquiais, municipais, ali entre essas duas balizas, 1908 e 1910. E depois, uma outra questão, que se calhar falei inicialmente e eu não tive a oportunidade de assistir, que era quais são as mais antigas que teve a oportunidade de encontrar. Portanto, referências de organizações republicanas, quais foram as primeiras que encontrou referência aí para Porto Alegre? Sim. Em relação a centros, o primeiro que encontrei foi em Elvas, 1885. O Centro Democrático de Elvas, em 1885. É o primeiro, a nível de organização. Não é? Em relação àquelas comissões, eu há pouco referi as que foram criadas entre 1908 e 1910, nomeadamente em freguesias rurais de Porto Alegre. Agora não... Eu creio que há pouco, ao longo da minha exposição, que as fui referindo, porque, nomeadamente aquelas que estão presentes na reunião onde foram escolhidos os candidatos para as eleições de 1910. Só um segundo, espera. Elas são quase todas... O caso da Comissão Municipal de Castelo de Vida, ela é de 1906-7. Elvas é mais antiga. Arronches também é desta época. Porto Alegre é mais antiga. Mas depois Hervedal, Belver, Amieira, Alegrete, São Lourenço, Sé, são desta época. Galveias é mais antiga, como referi. De qualquer modo, estas informações essencialmente constam do jornal Intransigente. O Intransigente é uma fonte preciosa, não é? Porque, como é um semanário e depois bissemanário, insere muitas notícias até sobre a atividade destas comissões a nível local, não é? De reuniões que são feitas, de iniciativas várias, não é? De qualquer modo, a maior parte do distrito, em 1910, tal como acontece com a maior parte do país, não tem estruturas do partido, não é? Organizadas, tem elementos isolados, não é? Mas não tem estruturas propriamente... E depois há uma certa... Como é que direi? Há elementos que chegam e partem, não é? Professores primários, não é? Que dinamizam, depois vão para outra escola e as coisas acabam por morrer, não é? Portanto, isto é tudo muito pouco consistente, mas no meio dessa pouca consistência nota-se um crescendo, não é? E é fundamental a adesão destas figuras gradas, não é? Destes grandes proprietários, não é? Destes comerciantes. Isso é fundamental. É fundamental. E explica o sucesso dos republicanos em algumas localidades pequenas, que não estão longe do caciquismo, atenção. Eu dou sempre o exemplo de Grândola com o nosso o Jacinto Nunes. Não é? Quer dizer, se o Jacinto Nunes fosse do Partido Progressista, Grândola votava progressista, não é?
Se fosse do Partido Regenerador, Grândola votava Regenerador. Era republicano, Grândola votava republicano. Não é? Artur, é o que, não sei se respondi à questão que colocou, mas as informações são essas, não é? Infelizmente, a nível documental não há praticamente nada, não é? Sim, claro. Os médicos, os farmacêuticos, aquelas elites locais, não é? Isso é um facto. O caso do Cano ou do Souzel, isso é um facto. O farmacêutico em Castelo de Vide, Porto Alegre, o Boaventura Rodrigues de Matos, que era, aliás, cunhado do Emílio Costa. As relações familiares também são importantes aí, não é? Também são importantes. Muito obrigado, professor. Temos mais um pedido para usar a palavra. É a professora Fátima Velez, que até já identificou que o bisavô estaria na fotografia que o professor nos mostrou em Arronches, que, aliás, é na fonte de Elvas, que entretanto mudou de sítio e está agora no Largo Serpa Pinto. Então, se pudessem dar a palavra à professora Fátima, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Antes de mais, pedir desculpa porque não sei o que é que se está a passar com a minha câmara que não fui capaz de ligar. E, portanto, metade da conferência foi passada em desespero a tentar ligar a câmara. Depois, entretanto, desisti. Eu fiquei maravilhada com a preleção do professor António Ventura. Enfim, foi simplesmente magnífica pelo rigor científico, e também por esta ligação topofílica, não é? Que a todos nos une, que é aqui o Distrito de Porto Alegre. Havia uma história que eu achava que era uma história da carochinha, desculpem-me a expressão, que era a participação de um bisavô meu da parte da família do meu pai, que era guarda fiscal no movimento republicano. Eu achava que era, enfim, daquelas histórias exageradas, não sei, se calhar não é. Entretanto, aquela segunda fotografia que o professor António Ventura mostrou da Roncha, a primeira com a grande multidão é na Praça de Touros e a segunda junto à fonte, o meu pai e o meu avô Zé Oleiro, para quem está aqui da Roncha e o conhecia bem, juravam a pé juntos que uma daquelas imagens era do meu bisavô, porque, enfim, até pelas parecenças faciais. Mas a questão que eu gostava aqui de colocar, e peço desculpa se ela, enfim, não faz aqui grande sentido, porque houve uma parte da preleção que eu estive mesmo a tentar ligar a câmara, que é o seguinte: se o professor António Ventura nos pode falar um pouco da relação, se é que ela existiu, entre o movimento republicano e a maçonaria no Distrito de Porto Alegre. Houve alguma relação? Houve algum tipo de implantação até da própria maçonaria? Era isso que eu gostaria de saber. E muito obrigada mais uma vez ao Grêmio, à organização e ao professor António Ventura. Sim, houve uma relação grande, digamos assim, mas, enfim, seria difícil agora aqui estar a detalhar, mas recomendava-lhe o meu livro A Maçonaria no Alto Alentejo, porque permite identificar, por exemplo, no caso de Porto Alegre, já agora deixe-me só aqui, apenas para um exemplo, não é? Para um exemplo, vamos ver, vou voltar aqui atrás. É só para servir de exemplo. Portanto, vamos aqui à lista de 1909, a lista candidata à Câmara Municipal de Porto Alegre. Pedro Castro Silveira era maçom, o António José Lourinho também, o Adelino Carmo Brito também, Manuel Maria C também, Oliver Coelho Sampaio também, o Sebastião Vitorino de Mariança também, Manuel Geraldo Cassola também, o António Rodrigues Corovel será mais tarde, o Fernando Martins Costa também. Portanto, temos aqui, mas vamos encontrar, por exemplo, em localidades mais pequenas, no Cano, em Galveias, por exemplo, o Henrique Caldeira Queiroz, o Pedro Paulo, que há pouco referi, em Elvas, o
o Júlio de Alcântara Botelho. Portanto, há uma coincidência de facto. E mesmo no século XIX, o Eusébio Leão foi encarregado de fundar um primeiro triângulo em Porto Alegre, coisa que ele não conseguiu, mas foi. Portanto, há uma relação, digamos assim. Não é completa, mas há uma relação grande, de facto. Há uma relação grande. Muito obrigado, professor. Se me permitisse, enfim, porque há vantagens e desvantagens de estarmos aqui muitos arronchenses, era só à professora Fátima dizer-lhe que também é Arronches o professor primário do pai dela e do meu, o professor Castelhano, era também um dirigente republicano e também um dirigente maçom em Arronches. Bom, era só uma parte, aqui os arronchenses já a quererem conversar uns com os outros, o que não pode vir a acontecer. Nós temos, enfim, o tempo que nos pareceu que foi tão curto, porque estávamos embevecidos, mas, enfim, vai passando. Eu penso que estamos em condições não, teremos que dar por terminada esta nossa iniciativa, que eu quero agradecer desde logo ao conferencista e a todos que aqui participaram. Se me permitem uma saudação especial para alguém que está conosco, que é certamente a mais jovem de quem aqui está e a mais longe, que é a Mafalda Flores, que está em Varsóvia, na Polónia, e está a acompanhar-nos, portanto não quis deixar de estar aqui connosco, portanto para ela também uma saudação, e uma saudação muito sentida a todos que mais uma vez quiseram estar nesta sala do Grêmio Trestagano, neste reiniciar da nossa atividade, e ficam já todos convidados para a próxima, que ainda não sei o título nem quando, mas ficam já convidados, e os agradecimentos por estarem connosco mais uma vez. Muito obrigado. Diogo, havia mais uns pedidos de intervenção, não sei se é possível. Epa, a ideia não foi tal, é que eu não tinha aqui, mas então, se é possível, façam um favor, fui eu que não reparei, peço-vos desculpa. Só pedia que levantassem a mão, mas é nas reações. Eu, por acaso, tinha aqui o Avelino logo em cima e consegui ver, mas nas reações levantar a mão torna o processo mais fácil. Obrigado. O professor Avelino está a levantar a mão em direto, não sei se serve, faz-me um favor. Ok. Posso falar? Sim. Também era uma questão. Eu queria agradecer o convite do Diogo Júlio. Acho estas iniciativas muito interessantes. Queria agradecer a maravilhosa conferência do António Ventura, que já nos habituou nestas áreas da história. Mas eu tinha aqui uma questão que é só uma simples curiosidade. Há uma altura em que o Ventura refere a adesão dos proprietários rurais. E há claramente um nome que é um latifundiário do Ribatejo, de Santarém. Dá-me a ideia que esse nome é um latifundiário. A questão que eu te coloco é se os outros proprietários rurais continuam na linha dos latifundiários ou são pequenos proprietários rurais. É só isto. Muito obrigado e um abraço grande. Bem, o que eu falei há pouco, possivelmente referiste ao José Relvas, era isso? Avelino, referiste ao José Relvas? Eu falei no José Relvas apenas como exemplo nacional, não é? Mas a questão que eu coloco é se os proprietários rurais eram maioritariamente latifundiários ou eram pequenos proprietários rurais? Não, quando eu falo em proprietários rurais, eram maioritariamente grandes proprietários rurais. Okay. Esses que eu referi aqui no distrito eram grandes proprietários rurais. Não é? Se bem que alguns deles tivessem construído o seu património não de uma forma, não por herança, não é? Alguns deles, porque alguns deles começaram por ser arrendatários, rendeiros, não é? Depois foram comprando, etc. De qualquer modo, eram grandes proprietários rurais, inclusive alguns até tinham, o caso do Abílio Ferreira, do Crato, e outros eram médicos, ou tinham outro tipo de formações, não eram exclusivamente agricultores, mas eram grandes proprietários rurais. E isso dava-lhes uma influência natural, mas a esmagadora maioria dos proprietários rurais não era republicana, não é? De forma nenhuma, não é? Mas vê-se claramente nessas localidades onde esses
Claro que aparecem depois outros proprietários mais pequenos, médios e mais pequenos, aparecem também, não é? Exatamente como os comerciantes. Quer dizer, encontramos aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Adelino do Carmo Brito era um grande comerciante, não é? Mas aparecem outros pequenos comerciantes. Mas em relação aos proprietários rurais, não são muitos que aderam ao Partido Republicano, mas nos locais onde eles estão implantados, isso influencia uma certa aceitação do Partido Republicano a nível local. Era isso, Avelino. Obrigado, professor. Eu só vou perguntar ao Jorge se temos mais algumas inscrições, que eu não estou a conseguir ver, não esteja eu a despedir-me de vocês outra vez e haja mais amigos que queiram intervir. Eu aqui não tenho mais nenhuma nota. Então assim, façam o favor de reconsiderar os agradecimentos que eu fiz anteriormente, que renovo, agradecer a vossa presença, a vossa participação, agradecer ao professor Ventura que mais uma vez nos trouxe uma pequeníssima parte do seu muito saber e que quis partilhar connosco, e agradecer-vos a todos a disponibilidade de estarem neste fim de semana, nesta noite de fim de semana, aqui conosco, a honrarem o Grêmio Trastagano com a vossa presença. Muito obrigado a todos e Obrigado, boa noite. Na próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite.